reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Que bom podermos estar juntos novamente. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. E repasse para os outros, copie lá o link e passe para as outras pessoas. Quanto mais gente estudar a Bíblia, melhor, não é? As pessoas vão entender o caminho de Deus para a vida delas. A felicidade virá. A felicidade, a paz na tempestade também virá. Facebook, lá no canal ou lá na página, digo melhor, TV Novo Tempo. Também estamos tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós já estamos com um novo programa para você. Tá bom? Muita gente já briga para colocar o primeiro clique ali, né? Que é o primeiro like, que está assistindo, a primeira mensagem. Eu digo uma briga boa, né? Mandando um abraço, fazendo um pedido de oração, dizendo que está orando por nós. A equipe agradece muito, viu? O Pedro, o nosso produtor aqui, o Davi também. Nós agradecemos muito as orações que vocês fazem por nós, né? Hoje mesmo já escrevi, algumas pessoas já disseram lá, olha, estamos orando por vocês, sejam abençoados. Estamos sendo abençoados, sim, né? Estamos sendo. Tem uns mosquitinhos aqui, mas eles estão aí vivendo. Nós é que estamos invadindo o mundo deles aqui. De vez em quando eu vou fazer um movimento aqui, tirando um mosquito, não se assuste por aí, mas é normal. Cevisa nos abriga aqui nesse lindo lugar. Agradecemos ao Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Um lugar espetacular para você poder ter mais saúde. Muita gente já foi ajudada aqui. Vamos lá, capítulo 9 agora. Estamos indo rápido, né? Um capítulo por dia, 1189 capítulos da Bíblia. Bom, abençoou Deus a Moisés, a Noé, digo melhor, Moisés escreve, e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora eram só 8 pessoas, né? Quando o mundo começou, eram 2 pessoas. E infelizmente optaram por ser amigos de Satanás e inimigos de Deus. Mas Deus não desistiu deles e corre atrás deles até hoje, a sua descendência. Nasce Caim, nasce Abel, Caim por inveja, orgulho e por não fazer a coisa certa, a coisa que Deus pedia, olha, imole um animal, não frutas e verduras, não é? Não é assim que a pessoa é salva, ela é salva com derramamento de sangue. E esse cordeiro que era morto ali tipificava Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí as coisas vão se sucedendo. Há uma genealogia no capítulo 5 que passa a partir de Sete, que é o filho que nasce depois então, e Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, né, porque eles se casaram entre si, depois de algum tempo, era o que tinha que acontecer, não tinha outro jeito, e então os parentes lá estavam e a família saiu a partir daí, de Adão e Eva. Caim escolheu separar-se, ele foi considerado alguém que andava por si próprio, porque não quis receber a marca de Deus. Muitos dizem que a marca de Deus era a cor que Caim teve, né? Não tem nada a ver também. Como um dos filhos de Noé também, que é o capítulo que nós vamos estudar aqui, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com isso, nada disso. Deus não colocaria uma marca dessas para dizer esse tipo de pessoa não serve para mim, o branco, o negro, o amarelo, o vermelho. Deus ama todos, Deus não faz acepção de pessoas e não é esse tipo de marca, né? Mas era a marca para protegê-lo. Essa era a marca, não a marca para amaldiçoá-lo, mas para protegê-lo, para que ele não fosse morto por outras pessoas. Bom, aqui Deus diz assim, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais vão respeitar vocês, não é? Eu imagino que esses animais que saíram da arca tiveram seu curso normal, muitos animais devem ter nascido dentro da arca, 1 ano e 10 dias é a gestação, dá para a gestação de muitos animais, que são curtas, outros são mais longas, né? Outras, como o elefante, 22 meses, né? E ela poderia ter saído de lá grávida, né? Uma elefante fêmea ou uma hélia, como é chamado também. Bom, agora no verso 3 ele dá uma ordem diferente daquela que ele deu lá no Éden, que podia comer de todas as frutas, verduras, de tudo que nascesse. Agora ele diz assim, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Então Deus libera a alimentação cárnea nesse momento. E com isso, muitos especialistas dizem que houve uma queda na idade deles. A partir daí, você vê pessoas com 900, 950, 970, Metusalém, né?
E agora eles estavam diminuindo drasticamente, ou iriam drasticamente diminuir o seu tempo de vida. E ele mesmo disse ali atrás, né, 120 anos, para que a maldade não dure muito tempo. Então, carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comerás, não é? Então, tirar o sangue tinha esse simbolismo todo de vida. Bom, então, esses animais agora começaram a ser usados. Aí você diz, não, mas então eles comeram qualquer animal, né? Não, tinha os impuros e os puros, né? Noé já sabia a quantidade dos animais puros e os impuros. E essa lei depois foi ratificada, foi confirmada por Moisés, lá em Levíticos, quando ele faz uma lista, né? Deus faz uma lista para ele escrever aqui. Bom, então se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Então isso é uma coisa meio sintomática. Você matou alguém, alguém vai matar você. Então é esse tipo de coisa. Então não mate ninguém, porque as pessoas vão continuar sendo pessoas. Eles já tinham sido contaminados com o pecado. E nós vamos ver no capítulo próximo aqui, no capítulo 10, uma lista de nomes aqui que parece que não tem sentido, mas tem muito sentido, mostrando as nações que saíram dos filhos de Noé. Então Deus disse a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco. Então não vai haver mais destruição, não vai haver mais dilúvio, então eu vou estabelecer uma aliança com você, fazendo um pacto de que isto não vai mais acontecer, não será mais assim. Nós vamos resolver de outra maneira. Então estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal, verso 12, da minha aliança que faço entre mim e vós. Verso 13, porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Bom, se a terra não conhecia chuva naquele tempo, como quando o dilúvio começou, se só descia uma brisa para molhar as plantas e não funcionava como chuva forte, como o dilúvio, então agora nós vamos ter chuva. E a gente sabe que chuva e sol com nuvens, aparece lá um bonito arco-íris. Então Deus diz assim, este é o meu sinal. Sinal que as coisas não vão ser mais destruídas dessa maneira. Não vamos abrir as comportas aí do céu de todos os lugares. Então sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. Então espero que vocês se lembrem também. Deus é o doador da vida, da esperança. O arco-íris tem esse primeiro senso, né? O arco-íris na realidade é a divisão das gotas, né? É um prisma das gotas que são afetadas pelos raios de sol. Então cria esse facho colorido, né? Que é uma coisa tão linda, tão pura, vem de Deus, né? Vem de Deus. Bom, esse é o sinal, ele confirma isso. Os filhos então de Noé saíram da arca, os filhos e começaram a povoar a terra. Mas acontece uma coisa aqui que muitas vezes a gente não entende muito bem. Noé plantou uma vinha, verso 20, e bebeu o vinho da vinha, embriagou-se, pôs nu dentro da sua tenda. Então está lá. Moisés guardou o vinho, guardou o suco da uva, ele foi fermentado, ele usou, se embebedou e fez alguma coisa assim bastante tola. Ficou nu, mas estava dentro da sua tenda. E o seu filho Cã, né, o pai de Canaã, lembram-se, quem está escrevendo isso daqui já viu toda a história, né? Então, Canaã, para Moisés, tinha significado quando ele escreveu isso daqui. E Canaã era filho de Cã. Ele está escrevendo depois desses fatos terem acontecido. Então, por isso que ele menciona algumas coisas assim do conhecimento da sua época. Então, Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber aos seus dois irmãos. Foi lá e disse, olha, o pai está nu lá dentro. Mas como respeito muito grande, não ver o pai nu e ainda contar para os outros, né, o que ele deveria ter feito era cobrir a nudez do pai e não envergonhá-lo mais ainda. Mas os seus dois irmãos entraram na tenda de costas, com um lençol, um cobertor, para cobrir o pai sem ver a sua nudez.
Aqui a gente está muito perto do que aconteceu, ou do escrito de Moisés, em relação a Adão e Eva, que viram que estavam nus, né? Antes lá, eles estavam nus e não percebiam, né? Não ligavam para isso. Mas quando houve o pecado, eles comeram do fruto, desconfiaram de Deus, se tornaram amigos do diabo, então eles se sentiram nus. Quem os cobria, o que os cobria, era o manto da justiça de Cristo. E quando eles acabaram com isso, eles não quiseram mais esse manto da justiça brilhante de Cristo, viram que estavam nus, né? Perceberam isso, fizeram folhas para eles mesmos. Então a questão da nudez, que está bem próxima aqui, essa explicação, né? Essa parte aqui da vida de Noé, a questão da nudez era muito séria. Então o filho não deveria ver o pai nu, de maneira nenhuma, é um desrespeito, mesmo que ele estivesse embriagado. E os filhos entraram ali. E aí houve maldição, houve bênção, houve maldição contra Cã e Canaã, né, todos os seus descendentes, e Noé então dá uma bênção para os dois outros filhos, Sem e Jafé, e aí termina o capítulo dizendo que Noé, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos, num total de 950 anos e morreu. Bastante tempo, não? Ele viu gerações e gerações dos seus filhos. Cada filho toma um lugar na terra, e você pode ver em mapas, se quiser buscar aí na internet, é bem interessante como eles migraram e povoaram as várias regiões, né? E houve, por causa da mudança de clima, por causa dos gens, das esposas, e aí foram surgindo algumas dessas nações. Então Deus está no controle de tudo, e aí está o recomeço para a terra. Que você seja abençoado, que você receba do Pai a bênção para hoje, a bênção que você precisa. Esta é a minha oração. Espero você no nosso próximo encontro. Um abraço.